Amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, a sua igreja, o seu ministério. O novo ano se aproxima, porém, a humanidade não sabe para onde ir. E não apenas a humanidade, mas também a igreja. Muitas pessoas que se dizem, né, declaradamente cristãs não sabem para onde ir. Não possuem a certeza da salvação, não possuem nenhum tipo de conhecimento a respeito da graça de Deus e seus atributos, do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Não entendem o que é o Evangelho, não entendem o que é a igreja, não entendem o que é o cristianismo, não têm a mínima noção do que é o céu e não têm a mínima noção do que é o inferno. Tanto o mundo como muitas denominações caminham a passos largos para o mesmo lugar, porque desprezam o conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo depois de Cristo, responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo chegou a dizer: esta é uma palavra digna, fiel e de toda aceitação, do qual Cristo deu a sua vida pelos pecadores, do qual eu sou o principal. Quem era Paulo? Estava próximo de Cristo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que viu coisas ali que o próprio Cristo disse para ele: não revele para os seres humanos, não escreva, não diga absolutamente nada, o que você viu aqui fica para você. Esse homem que estava tão próximo de Cristo disse que ele era o principal dos pecadores. E as palavras do apóstolo Paulo são as minhas palavras todos os dias. Eu sou um miserável pecador, dependente da graça de Deus. Não sou melhor do que ninguém, não me considero mais santo, não me considero mais puro, mas a minha oração é a mesma oração daquele publicano que junto com o fariseu foi ao templo orar enquanto o fariseu batia no peito e se exaltava, dizendo que era judeu, que guardava o sábado, que dava o dízimo. O publicano batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Essa é a minha oração. Porém, diante desse novo ano que se aproxima, eu me senti iluminado pela graça de Deus, pela benevolente instrumentalidade do Espírito Santo, a gravar esse devocional que estou fazendo aqui agora, no meu quarto, na minha casa. Diante de tudo que nós estamos vendo no contexto evangélico brasileiro hoje, nós não temos do que nos orgulharmos. A igreja evangélica brasileira, e isso eu falo dentro de um conceito geral, precisa imediatamente voltar às fontes. Fontes. Voltar às fontes imediatamente. E quais são essas fontes? As fontes são as Escrituras. Os 66 livros inspirados por Deus, soprados por Deus. Deus soprou dentro dos homens para que eles pudessem soprar aos homens. É isso que significa inspiração. Theopneutos do grego, ser assoprado por Deus. Precisamos olhar para as Escrituras não como um livro de autoajuda, mas precisamos olhar para as Escrituras como o nosso manual de regra, fé e prática. Nós não podemos olhar para a Bíblia e achar que a Bíblia é um livro mitológico, uma varinha de condão que pode conceder os nossos desejos. É de rasgar o coração, de amargar a alma ver que em pleno século XXI temos cristãos e, pior ainda, pastores que nunca leram a Bíblia uma única vez sequer na vida. A extrema religiosidade
levou muitos líderes a afirmarem que a letra mata, mas o espírito vivifica. Eles não conhecem nada da letra e eles também não conhecem nada do espírito. Eles não conhecem nada da Bíblia, eles não conhecem nada de Cristo, eles não conhecem nada, absolutamente nada a respeito de Deus. Mas estão aí como líderes, como pastores, em cima de púlpitos, liderando multidões, falando o que querem e o que bem entendem, achando que aquilo que eles falam, pelos ditames da religiosidade estabelecidos pela sua denominação, é o correto. E determinam a salvação alheia e até a própria salvação por aquilo que eles aprenderam pelo tradicionalismo denominacional. E isso me faz chorar. Isso arrebenta com a minha alma, porque a prioridade de Jesus em todo o seu ministério foi ensino. A prioridade dos apóstolos em todo o seu tempo de existência de vida ministerial apostólica foi ensino das Escrituras. A prioridade dos pais da igreja foi ensino das Escrituras. A prioridade dos pré-reformadores, ensino das Escrituras. A prioridade dos reformadores, ensino das Escrituras. A prioridade dos líderes pós-reforma, ensino das Escrituras. Mas infelizmente veio o iluminismo, veio o naturalismo, veio o liberalismo teológico. E isso afetou de forma direta a igreja, a nível mundial. O que dizer de igrejas que antes foram palcos de grandes avivamentos? E hoje, se você visitar os lugares históricos dos grandes avivamentos da Inglaterra, vocês vão ver que igrejas hoje foram transformadas em boates, em bares, em centros de entretenimento, mas ali um dia um pregador se levantou e aquele lugar era um santuário de Deus. Mas e acabou. Foi-se a glória de Deus. Esses lugares morreram. Muitas pessoas nem sabem o contexto histórico do poder que Deus exerceu nesses lugares pela pregação do Evangelho e pela pregação sincera das Escrituras. Mas estamos no Brasil, e muitos dizem que o Brasil é o país do avivamento. Eu pergunto, que avivamento? Como podemos considerar o Brasil o país do avivamento se a grande maioria dos líderes evangélicos desse país são analfabetos em Bíblia? Não conhecem absolutamente nada a respeito das Escrituras. Pastores que se dizem chamados por Deus para liderar uma igreja, mas nunca leram a Bíblia uma única vez na vida. Não sabem definir o que é evangelho, o que é cristianismo. Não sabem definir o que é a igreja. Pastores que não sabem absolutamente nada a respeito de manejar bem a palavra da verdade. A principal exigência de Deus para a liderança evangélica brasileira é saber manejar bem a palavra da verdade. Que verdade é essa? Que palavra é essa? Que manejo é esse? É o conhecimento das Escrituras Sagradas. E, meus irmãos, eu falo isso com muita dor no coração. É triste. Machuca. Ver como milhares e milhares de ovelhas nesse país estão sendo conduzidas por líderes que não sabem para onde estão indo. Conduzem o povo por base do experimentalismo, porque Deus me disse, Deus me revelou, eu vi um anjo. E a Bíblia permanece fechada. Pastores e líderes que têm revelação à torta e à direita, mas permanecem com a Bíblia fechada.
E aí eu pergunto para onde esse povo está indo, como que esse povo está sendo edificado, que tipo de alimento espiritual esse povo está recebendo, que tipo de Cristo esse povo conhece, quem é o Deus que de fato fundamenta a vida desse povo. E aí quando eu olho para as Escrituras, eu tomo como base aqui para a nossa reflexão, carta de Judas, versículo 2, carta de Judas, versos 2, quando ele diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, baseado nisso que Judas fala, observe que ele começa dizendo, olha, eu tinha como objetivo escrever a vocês com toda diligência a respeito da nossa comum salvação. Mas diante do quadro que eu estou observando, eu quero diligentemente pedir para que vocês batalhem pela fé. Batalhem pela fé. Que de uma vez por todas foi entregue a vocês. Para que esses indivíduos que estão vindo aí, que são os falsos pastores, falsos profetas, não consigam convencer a vocês de que o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Então, diante disso, meus irmãos, com muita tristeza, mas também ao mesmo tempo com muita revolta no coração, sabe? Eu peço aos irmãos, se você tem uma Bíblia na sua mão, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, faça anotações, compre bons livros, não se contente apenas com um alimento, dependendo do lugar, nem alimento é lavagem podre que você recebe na sua denominação. Nós estamos vivendo um período tão difícil que, ao apresentar-se como um pregador das Escrituras, como um ensinador, como um professor, como um mestre das Escrituras, isso já é o suficiente para você ter todas as portas fechadas em determinadas denominações. Sabe por quê? Porque seus líderes odeiam a Bíblia. Eles odeiam a Bíblia e eles sabem que se eles abrirem a Bíblia para pregar, eles vão ter que renunciar o próprio ministério. Eles vão ter que negar a própria postura e título que eles carregam sobre si. Então, por odiarem a Bíblia, por odiarem a palavra de Deus, eles premeditadamente viram as costas para as Escrituras e estabelecem em suas igrejas os seus regimentos internos. Aqui funciona dessa forma, aqui é desse jeito, aqui tem que ser do jeito que eu quero. Pastores ciumentos que não suportam ver ninguém, absolutamente ninguém, com uma ideia diferente da dele, com uma formação superior à dele, principalmente se essa formação for uma formação em Bíblia.
E principalmente se essa pessoa se destacar na área do ensino teológico. Eu sei o que é isso porque eu sofro isso na minha pele constantemente. De pastores que odeiam a Bíblia, amam o diabo, rejeitam as escrituras e preferem amar a mentira para continuar enganando o povo em suas denominações. E na falta da palavra de Deus, na falta da competência para ensinar as escrituras e na falta do próprio caráter convertido, eles recebem diretamente do inferno todas as instruções necessárias que Satanás dá para que eles possam conduzir o templo e o povo que ali frequenta para o inferno, através de entretenimento, fazendo da igreja um clube social, cantando músicas que massageiam o ego, cantando músicas que valorizam o ser humano como se o ser humano fosse a última bolacha do pacote, como se Deus não tivesse outra coisa para fazer a não ser colocar o ser humano num pedestal de valorização. Gente, Jesus não morreu para dizer para o ser humano que ele é importante. A morte de Jesus na cruz foi o aviso de Deus. Eu estou enviando meu filho para morrer no seu lugar, porque você não vale absolutamente nada. E se o meu filho não for morrer no seu lugar, o seu destino será o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos miseráveis pecadores. Então, essa história de dizer que eu sou mais precioso do que o ouro de Ofir, que eu nasci para ser cabeça e não cauda, que eu nasci para ser vencedor, que nessa terra eu tenho que ser próspero, que eu tenho que conquistar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. O que Jesus conquistou na cruz foi a nossa justificação. Não foi carro do ano, não foi casa própria, não foi prosperidade financeira, não foi vida boa aqui na terra. Porque se o meu mestre foi odiado, cuspido, perseguido, esbofeteado, condenado, preso, torturado e morto por pregar a verdade do Evangelho, que tipo de tratamento eu espero ter diferente do dele? João Batista perdeu a cabeça por pregar arrependimento, chamando as pessoas de raça de víboras e dizendo para elas, ou vocês se convertem, ou o machado já está posto à raiz da árvore. Ou seja, a igreja precisa voltar a entender o que é arrependimento, justificação pela fé, regeneração. É preciso que os pastores tomem vergonha na cara e voltem-se de fato para as Escrituras para pregar a verdade para o povo. Quem não prega a verdade para o povo, com medo de perder dízimos e ofertas, já está com 90% da sua vida no inferno. E eu falo 90% porque ainda existe 10% de chance de você se arrepender desta vida promíscua espiritual, desse adultério espiritual que você está cometendo contra a igreja, contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo, contra o Espírito Santo, para que você se arrependa e se converta de verdade e pregue a verdade das Escrituras para o seu povo. É isso que eu estou falando. Goste você ou não, o problema é seu. Você está me entendendo? O problema é seu. Se essa palavra está batendo em você, entendeu? Está cutucando o teu coração e você acha que eu estou errado, me prove pelas Escrituras que eu estou errado. Me prove pelas Escrituras que eu estou errado. Me prove pela Bíblia que eu estou errado. Então, quando Judas ele começa a sua carta, ele primeiro faz uma saudação, dizendo que ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados irmãos em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ele começa a dizer, meus irmãos,
Eu comecei a escrever essa carta querendo falar da nossa comum salvação, mas agora eu me sinto impelido pelo Espírito Santo a escrevermos a respeito da nossa diligente batalha pela fé. E por que a diligente batalha pela fé? Por causa de indivíduos que se introduziram no meio da igreja naquela época. Estamos falando por volta do ano 65 a 67 depois de Cristo. Naquela época já tinha falso mestre. E Judas pede para que a igreja seja fortalecida pela palavra de Deus, batalhe pela fé, lute contra os hereges, contra os falsos profetas. E nós vamos ver a própria palavra de Deus em todo tempo, Jesus falando, olha, tenham cuidado com os falsos mestres e com os falsos profetas, eles são cães. Em nenhum momento Jesus falou que os falsos profetas e falsos mestres eram coitadinhos, não. Jesus chamou os falsos profetas e mestres de cães devoradores. O apóstolo Paulo, escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele disse lá no capítulo 20 que depois da partida dele, lobos ferozes, famintos, furiosos, sem misericórdia, penetrariam na igreja, tanto de dentro como de fora, e destruiriam o rebanho. E esses falsos mestres, lobos devoradores, levaram a igreja de Éfeso a perder o primeiro amor, porque quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, nós vemos Jesus dizendo para aquela igreja, tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para as Escrituras e perguntar para nós mesmos, vale a pena manter um status de líder espiritual para ter reconhecimento da Câmara Municipal, para ter um cargo na prefeitura, para ser ovacionado por onde a gente passa, por obras sociais que fazemos? Se dentro desse processo nós escondemos e negamos ao povo o verdadeiro conhecimento das Escrituras, as obras sociais que você faz, o título que você pode receber da Câmara Municipal, Estadual ou Federal, do prefeito, do governador, do presidente, do senador, seja lá qual for o título que você receba aqui na terra, se você não for fiel às Escrituras, nenhum desses títulos salvará você do inferno. Eu tenho como objetivo, dentro da minha formação e chamado pastoral, falar a verdade. Vão me criticar, vão me perseguir, vão me bloquear, vão me fechar as portas, vão me expulsar de determinados ambientes? Vão, eu sei que vão. Sabe por quê? Porque a religiosidade fala mais alto, não o Evangelho de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 3, quando nós olhamos para o que Paulo escreve a Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala, meu filho, nos últimos tempos sobrevirão dias completamente difíceis. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos. Eu vou ler o texto com vocês para que vocês possam acompanhar, não é? Caso vocês queiram aí abrir a Bíblia, né? Porque eu sei que abrir a Bíblia hoje é uma coisa muito difícil de se fazer, mas caso vocês queiram abrir a Bíblia, veja o que aqui Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, presta bem atenção como eu estou fazendo a leitura desse texto, obedecendo vírgula, ponto, espaçamento, não é fazer uma leitura estabanada de qualquer jeito, onde nem você entende, nem o povo que você vai pregar entende. Aprenda a ler direito. É a sua obrigação como pastor. Não seja um vagabundo espiritual. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge também destes. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis na terra. E eu estou falando dentro de um contexto do primeiro século da igreja cristã. Sobrevirão tempos difíceis, Timóteo, onde os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, avarentos, orgulhosos, egoístas, megalomaníacos. Os homens vão fazer de tudo para tirar Cristo do trono e colocarem o seu próprio nome. Você já prestou atenção nos pastores e nos líderes que fazem de tudo para colocar o seu nome na frente? Para colocar o seu nome na frente. O propósito não é honrar a Deus, o propósito não é honrar a Cristo, o propósito não é honrar o Evangelho, o propósito é honrar a si mesmo. Então, se não tiver o nome dele, se não tiver a ideia dele, se não tiver o início através dele, se o nome dele não for citado, se o nome dele não for mencionado, se o nome dele não for escrito, se o nome dele não tiver ali para que todos vejam que foi ele que fez, então tá tudo errado. Se o nome de Jesus estiver na frente, se o nome de Jesus for glorificado, se o nome de Jesus for o propósito, se o nome de Jesus é o caminho, se o nome de Jesus é a bússola, se o nome de Jesus, a honra a Jesus, a glória a Jesus, o poder do Evangelho, o chamado ao arrependimento, se tudo que Deus está fazendo é para glorificar a Cristo, eles não aceitam. O meu nome tem que estar na frente, porque eu sou o pastor, eu sou o líder da igreja, eu sou o presidente, eu sou o dono da igreja, é eu que faço, tem que ter o meu nome, eu tenho que aparecer. E eu pergunto, isso é evangelho? Não. E nós estamos vivendo um câncer na igreja evangélica brasileira que precisa ser extirpado, que é chamado câncer do narcisismo e da megalomania, onde os homens estão querendo a cada dia serem superiores ao próprio Jesus Cristo. A síndrome de Lúcifer tomou conta do coração de muitos líderes e eles estão querendo ser maiores do que Jesus. Rejeitam as Escrituras, perseguem quem prega as Escrituras e ensina as Escrituras, vivem de acordo com seus próprios pensamentos, aproveitam-se da igreja para aumentar o seu poder financeiro, a sua estrutura de bem-estar, criticam, falam mal, difamam e fazem de tudo para que aqueles que conhecem a palavra sejam excluídos. Esses dias eu chamei uma determinada pessoa de falso profeta. E sem medo nenhum, sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Eu falei, você é um falso profeta. E o seu destino é o inferno, caso você não se arrependa. Porque você está fazendo da sua igreja massa de manobra para enganar o povo. Transformou a sua igreja num clube recreativo, joguinho de luz, fundinho musical, para comover as pessoas, para produzir comoção. A mensagem sempre é voltada para massagear o ego do ser humano. O nome de Jesus é falado remotamente, praticamente não se fala mais sobre Jesus no culto. As músicas que são tocadas na igreja desse cidadão são músicas voltadas para massagear o ego do ser humano e o pecado que ele comete, ou seja, fique confortável no lamaçal do pecado que você está, desde que você traga dinheiro para a minha igreja, para mim está tudo bem. E eu chamei esse cidadão de falso profeta. E não tenho um mínimo medo dele me processar. Porque se ele tem advogado, eu também tenho. Se ele tem advogado, eu também tenho. Se ele tem investigadores, se ele tem delegado, se ele tem um monte de gente que não conhece nada de Bíblia e que está sendo manipulada por ele, eu também tenho
advogado, eu também tenho delegado, eu também tenho juiz, eu também tenho gente que pode me defender nessa terra. Mas, acima de tudo, eu confio na graça de Deus, porque quem prega a verdade não é popular. Quem prega a verdade não é popular. Então é necessário termos coragem para chegar nos falsos mestres e nos falsos ensinadores e dizer para ele: meu irmão, o que você está ensinando está errado. O que você está pregando não está de acordo com as Escrituras. O que você está pregando não está de acordo com a Bíblia. O que você está falando vai enganar o povo, vai induzir o povo ao erro, vai afastar o povo de Deus. É necessário que você pregue aquilo que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não serve. Se não está na Bíblia, não vale a pena. Se não está na Bíblia, não edifica. Se não está na Bíblia, não salva. Existem muitas pessoas acreditando num falso Cristo, num falso Deus, num falso Espírito Santo, num falso Evangelho, porque um falso pastor está pregando mentira para o povo, tolhendo as Escrituras e falando mentira para enganar o povo. Eu sei que essa palavra é dura, é muito dura, mas eu quero que seja dura mesmo. Porque, em primeiro lugar, ela está cortando meu coração. Deus está dizendo para mim: Moura, arrependa-se dos seus pecados. Moura, se converta. Moura, confesse seus pecados. Moura, o inferno é real. Moura, você não nasceu para ir para o inferno. Caso você não se arrependa genuinamente conforme as Escrituras, Moura, você vai para o inferno. É isso que Deus está dizendo para mim todos os dias. Então, antes de falar para você, a palavra está cortando aqui. Então, meus queridos irmãos, a minha pergunta é: o que você deseja para a sua vida e para a sua igreja no ano de 2025? Você vai querer continuar recebendo essa... Me permita aqui um português rasgado. Um português não, um linguajar popular rasgado, sabe? Tradicional, para todo mundo entender, porque eu não tenho papo na língua. Até quando você vai preferir essa lambeção de saco? Até quando você vai continuar se autopromovendo como se você fosse alguma coisa diante de Deus? Como se, ao chegar no templo, Deus parasse o céu e dissesse: ali está o meu servo, o céu está parado só para atender ele, como se você fosse alguma coisa. Quem você pensa que é? Eu vou dizer para você o que você é. Você é um miserável pecador dependente da graça de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, assim como eu preciso me arrepender dos meus. Você precisa voltar a sua vida pastoral imediatamente para as Escrituras. Você precisa confessar aquilo que está oculto e, se necessário for, abandone o ministério. Sente-se para aprender. Reconheça que você não tem chamado nenhum para o ministério. Vá se preparar. Vá estudar. Vá ler a Bíblia. Vá orar. Vá se preparar como Paulo se preparou. E depois levante-se como um arauto de Deus, preparado. Se você genuinamente foi vocacionado por Deus, o Senhor há de te guiar e te colocar novamente no lugar que você reconheceu que a princípio não era para você, pela sua falta de preparo. Mas se você é um mercenário, se você é um falso profeta, se você é um falso pastor, que deseja apenas o título que recebeu, que deseja apenas as benesses que o templo e a denominação podem oferecer para você, naquele grande dia, você vai chegar diante de Jesus e vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, ensinei, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus vai dizer para você: aparte-se de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. O teu cargo de pastor não vai te levar para o céu. A denominação que você frequenta e faz parte não vai te levar para o céu. Você precisa reconhecer, em primeiro lugar, Jesus Cristo como suficiente e salvador. Você precisa reconhecer a suficiência das Escrituras. E pelas Escrituras você precisa reconhecer que você é um miserável pecador e que não existe absolutamente nada de especial em você. Se Deus te chamou, e se realmente Ele te chamou,
foi graça benevolente, imerecida. Graça ultra circunstancial, que apesar de você, mas por amor ao povo, Deus te colocou em uma posição de liderança. Mas Ele não te colocou nessa posição de liderança para você guiar o povo do jeito que você quer e do jeito que você pensa. Aqui está o manual de todo e qualquer pastor. Bíblia Sagrada. 66 livros completos. 31.183 versículos. 2 testamentos. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Cerca de 40 autores escreveram esse livro. Contextos diferentes, geografia diferente, arqueologia diferente, cronologia diferente. Mas o Espírito Santo cuidou para que a Bíblia se tornasse um livro inspirado, harmônico, inerrante, infalível e, acima de tudo, fiel. Fiel. Então, meu querido irmão, volte-se para as Escrituras. Comece o ano de 2025 tendo a Bíblia como a sua prioridade. Porque é assim que você vai fazer o seu ministério prosperar. Ser aceito, não. Eu estou falando próspero. Porque quem prega a verdade não é aceito. Se você refreia a mensagem do Evangelho, congela a mensagem do Evangelho e fala apenas aquilo que é adequado para agradar aqueles que lhe são importantes por causa do dinheiro e da posição que você pode ter na sociedade, e você não diz para eles que eles precisam se arrepender para não serem condenados ao inferno, se você não fala a verdade, você vai para o inferno junto com eles, por omitir a verdade das Escrituras. Não gostou do que eu estou falando? Com todo respeito, problema seu. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para falar a verdade. E como eu disse antes, essa verdade, em primeiro lugar, ela vai cortar a minha vida. Porque se eu não me arrepender dos meus pecados e não confessar os meus pecados de todos os dias diante de Deus, reconhecendo o quão grande Ele é, o quão miserável eu sou, o quão santo Ele é e quão pecador eu sou, tem um lugar reservado no inferno para mim. Mas eu acredito num Deus soberano, num Deus de graça, num Deus de misericórdia, e eu acredito que esse Deus ele vai tocar o seu coração para que você possa despertar e voltar exatamente para aquilo que a palavra de Deus exige de nós pastores. E o que é que Deus exige de nós pastores, pastor Moura? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Veja o que aqui Paulo ensina a Timóteo. Essa foi a última carta que Paulo escreveu, é chamada a Carta do Martírio. Ele estava na prisão Mamertina, em Roma, que existe até hoje, a 7 metros de profundidade. Acima da prisão ficava o parlamento romano. E lá eles estavam discutindo qual seria a sentença de Paulo. E enquanto a sentença de Paulo era discutida no parlamento, a 7 metros de profundidade estava lá o velho Paulo, escrevendo a sua última carta. E no capítulo 4 ele diz para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você prestou atenção no texto? Na hora que você sobe no púlpito para pregar, sabe quem são as testemunhas principais que vão estar sentadas na fileira da frente para ouvir a sua pregação?
Deus e Cristo Jesus. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Querido pastor, Deus, Cristo Jesus, eles estão sentados na primeira fileira da sua igreja, observando cada palavra que você fala no altar. E se você não estiver pregando a palavra, Deus e Cristo Jesus serão as testemunhas principais que hão de condenar você no dia do juízo. Porque você negligenciou as Escrituras, não pregou a verdade, não falou a verdade, não ensinou corretamente as Escrituras para o seu povo. Aí eu lhe pergunto, vai valer a pena o diploma que você tem, o que você recebeu, tudo aquilo que você ganhou nessa terra, todo o tesouro que você juntou aqui, vai pagar a sua salvação? Absolutamente não. Então Deus e Cristo Jesus estão observando, vendo e anotando tudo que você está falando para o seu rebanho. A pergunta é, no dia da prestação de contas, você está preparado para o relatório que Deus há de colocar diante de você? Fica com essa palavra. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que Deus abençoe a sua vida. E que você desperte o seu ministério para um ministério bíblico. Não um ministério denominacional, mas um ministério bíblico. O ministério denominacional caminha de acordo com os ditames tradicionais da denominação. O ministério bíblico caminha de acordo com a exigência das Escrituras. O ministério bíblico garante para você o verdadeiro chamado, a verdadeira vocação e o verdadeiro reino de Deus reinando dentro de você e no seu ministério. O ministério, de acordo com a vocação denominacional, pela exigência denominacional e pelas práticas que a denominação existe, prova que Cristo Jesus não é suficiente. O que é que você escolhe para você? A Bíblia ou a tradição? A sua denominação ou as Escrituras? O céu ou o inferno? Decida. Feliz Natal, próspero Ano Novo e que Deus abençoe você. Me perdoe se fui duro, mas essa palavra foi para despertar o seu coração e despertar a sua alma para você voltar-se para Deus e para as Escrituras o mais rápido possível. Que Deus te abençoe.